Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h38. Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Caixa paga Bolsa Família beneficiários com NIS de final 4. Economia goiana cresce 3 vezes mais que a média nacional. Inscrições para concurso da Justiça Eleitoral terminam em 18 de julho. Cartão de crédito terá mudanças a partir de 1º de julho. TCE encontra problemas em reformas de escolas públicas estaduais. FIES, estudantes podem se candidatar a vagas remanescentes a partir do dia 27 de junho. PEC das drogas, a aprovação na CCJ aumenta impasse entre o STF e o Congresso Nacional. 16 anos de lei seca, quase 10 mil motoristas bêbados foram autuados nas BRs de Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h39. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, desde janeiro de 2024, a vacina contra a Covid-19 integra o Programa Nacional de Imunizações. A recomendação do Ministério da Saúde é que estados e municípios priorizem crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos com maior riscos de desenvolver formas graves da doença, como idosos imunocomprometidos, gestantes e puérperas. Em maio, a pasta confirmou a compra de 12 milhões e meio de doses do imunizante contra a Covid-19, a Spikevax, produzido pela farmacêutica Moderna. O processo de aquisição emergencial, segundo o Ministério, começou em dezembro de 2023, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou a versão mais atualizada da vacina. A Spikevax é uma dose monovalente que protege contra uma subvariante específica da Covid-19, a XBB 1.5, conhecida popularmente como Kraken, e é um subtipo da variante Omicron. A vacina é registrada pela empresa Aidion, sociedade anônima, e fabricada pela Moderna, com a indicação para imunização ativa em crianças a partir de 6 meses e também em adultos. E a Caixa Econômica Federal está pagando nesta quinta-feira a parcela de junho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social NIS de final 4. O valor mínimo corresponde a R$600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$683,75. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 20.840.000 famílias, com um gasto de R$14.230 bilhões. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris paga 6 parcelas de R$50 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$150 a famílias com crianças de até 6 anos. 6h42, Comissão do Senado aprova a PL que libera cassinos e jogos do bicho. A matéria
Vamos conferir com Yuri Hudson. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que legaliza cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo. A aprovação aconteceu com uma margem apertada. 14 votos favoráveis e 12 contrários. O tema seguirá para o plenário do Senado e também deve enfrentar muita resistência. O projeto veio da Câmara dos Deputados em 2022. A arrecadação com a legalização desses jogos de azar pode ser uma fonte de compensação à desoneração da folha de pagamento e também para outros benefícios a setores da economia e municípios. Pelo menos é o que espera o governo Lula. O relator do projeto, senador Irajá, do PSD, sustenta a necessidade de trazer a legalidade a essas atividades que imperam no país à margem da lei. Nós vamos arrecadar desses jogos hoje que são ilegais, que são clandestinos, que estão funcionando na sombra da lei e que nós não arrecadamos absolutamente nada, nós passaremos a arrecadar algo em torno de 22 bilhões de reais anualmente. Isso, claro, será dividido entre os estados, os municípios e a própria União. Mas o tema deve enfrentar bastante resistência no plenário do Senado Federal. A oposição, por exemplo, se articula para evitar a aprovação da matéria. O líder do PL, senador Carlos Portinho, por exemplo, sustenta que a lei das bets não se converteu em benefícios para a sociedade e que a legalização dos bingos, cassinos e jogos de azar deve seguir o mesmo caminho. Então, todo aquele discurso do governo de que era importante regularizar porque isso se reverteria em receitas, não foi verdadeiro, não é verdadeiro. O projeto prevê que cassinos poderão ser instalados em resorts de alto padrão ou em embarcações com jogos eletrônicos e de roletas, cartas e outras modalidades. Em relação a bingos, municípios poderão realizar essa modalidade em estádios. Já os interessados em explorar jogos como o jogo do bicho deverão demonstrar capacidade financeira. O texto segue para análise do plenário do Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45 agora. O presidente de honra do PL e ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, acaba de anunciar o ex-deputado estadual Fred Rodrigues como pré-candidato à prefeitura de Goiânia nas eleições deste ano. O deputado federal Gustavo Gayer, que encabeçava a chapa até então, vai se dedicar à oposição do governo Lula na Câmara dos Deputados e seu grande objetivo será disputar uma das duas cadeiras ao Senado Federal em 2026. Gustavo Gayer decidiu continuar o mandato de deputado federal e pretende intensificar a oposição ao governo federal. Ele é considerado um dos braços direitos de Bolsonaro na Câmara dos Deputados e é visto como membro do alto clero entre bolsonaristas, ao lado de Nicolas Ferreira. Ao anunciar Fred Rodrigues como pré-candidato, Gayer também deve antecipar os seus planos, como dissemos, para 2026, que é concorrer a uma das vagas disponíveis para o Senado Federal. Quase 10 mil motoristas bêbados foram autuados e retirados de circulação nas BRs que cortam Goiás nos últimos 5 anos. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal nesta quarta-feira, quando a Lei Seca completou 16 anos no Brasil. A Lei Seca, que entrou em vigor em 19 de junho de 2008, estabelece uma multa de R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses para motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Segundo a PRF, a retirada de circulação de quase 10 mil motoristas bêbados contribuiu para a redução de acidentes e fatalidades no trânsito. Na primeira quinzena de junho deste ano foram registrados 38 acidentes graves, incluindo óbitos nas rodovias federais que atravessam Goiás. Desses, 25 ocorreram durante o período noturno, um reflexo do aumento de viagens noturnas devido às festas juninas, exposições agropecuárias, festas religiosas e o início da temporada no Araguaia. Conforme a corporação, a tendência de viajar à noite muitas vezes, após o consumo de álcool, acaba agravando o risco para acidentes.
Mais de 40 condutores são autuados por dia pela mistura de álcool e direção em Goiás. Complementando essa matéria que nós acabamos de ler da PRF. Mas quem vai trazer mais detalhes agora é a Leandra Matos. A lei seca completa 16 anos nesta quarta-feira e mesmo sendo considerada uma evolução no combate à embriaguez ao volante, ela ainda é ignorada por muitos condutores. Segundo o levantamento do Detran Goiás, de janeiro a maio deste ano, 6.548 motoristas foram autuados por combinar álcool e direção ou se recusar a realizar o teste do etilômetro. O dado equivale a um condutor embriagado autuado a cada 33 minutos. Os números incluem as multas aplicadas por todos os órgãos autuadores com atuação em Goiás, inclusive pela Balada Responsável, programa que tem como foco principal a aplicação da lei seca. Além da multa de R$ 2.934,70, o condutor flagrado no teste do bafômetro ou que se recusar a fazer o exame tem a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 12 meses e o veículo retido. Só neste ano, o Detran já suspendeu administrativamente 7.210 habilitações. O condutor que tem a CNH suspensa após cumprir a penalidade deve fazer um curso de reciclagem e somente depois tem seu direito de dirigir restabelecido. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49, a Alemanha segue encantando a sua torcida na Eurocopa. Após a goleada sobre a Escócia na estreia, a seleção anfitriã venceu a sua segunda partida na competição, 2-0 sobre a Hungria nesta quarta-feira em Stuttgart. Líder do Grupo A com 6 pontos, a Alemanha garantiu antecipadamente a sua classificação para as oitavas de final. Terminará no mínimo com uma das melhores terceiras colocadas. A Hungria perdeu os 2 jogos e não somou ponto ainda na Euro 24. Na terceira rodada, a Alemanha vai enfrentar a Suíça domingo às 16 horas, horário de Brasília, em Frankfurt. Na mesma hora, Escócia e Hungria vão se enfrentar em Stuttgart. E o Brasil tem os seus 14 nomes definidos para os amistosos finais antes do pré-olímpico de basquete da Riga, na Letônia. Antes de ter a última chance de conseguir a vaga olímpica, a seleção brasileira enfrentará a Polônia, Croácia e Eslovênia. A estreia do Brasil no pré-olímpico será no dia 2 de julho contra Montenegro. O técnico Alexander Petrovic teve que cortar 3 nomes da primeira lista divulgada: Elinho, Gabriel Jaú e Gui Deodato. Os atletas estavam em um período de treinamento em Blumenau. Antes do pré-olímpico, outros 2 nomes também serão cortados da lista. A seleção vai disputar esses 3 amistosos da Europa, dia 24 contra a Polônia, 26 contra a Croácia e dia 28 diante da Eslovênia. Ao final dos confrontos, Petrovic definirá os 12 que irão à competição e que dará a vaga ao campeão a uma vaga em Paris. E o Botafogo contou com um gol no último lance para manter a liderança do Brasileirão. O herói da noite foi o zagueiro Bastos, que repetiu a dose artilheira. Também havia marcado no clássico contra o Fluminense para arrancar um empate em 1-1 contra o Atlético Paranaense nesta quarta no Newton Santos. Não foi um bom jogo para o alvinegro, mas o suficiente para conseguir esse ponto importante. Se não deu para vencer, o empate garantiu ao Botafogo na liderança do Brasileirão até o final da quarta-feira com 20 pontos. O alvinegro pode ser ultrapassado pelo Flamengo, Bahia ou Palmeiras, que ainda jogam nessa rodada, todos hoje, quinta-feira. A equipe alvinegra agora volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Criciúma às 16 horas no Heriberto Rilse. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h52, e o mercado brasileiro da soja teve um dia travado, sem operação da Bolsa de Mercadorias de Chicago. Devido ao feriado nos Estados Unidos, as tradings não atuaram. Os produtores também não negociaram e assim os preços ficaram na mesma, servindo apenas como referência. Preços da saca da soja no fechamento desta quarta no Porto de Rio Grande, R$141. Em Cascavel, no Paraná, R$129. No Porto de Paranaguá, R$140.
Em Rondonópolis subiu de R$125 para R$126. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$124. E em Rio Verde, aqui em Goiás, R$123. As bolsas de Chicago para grãos e cereais, o mercado financeiro em Wall Street e a bolsa de Nova York para soft commodities não abriram nesta quarta-feira. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem, por 14-12, foi apertado na Comissão de Constituição e Justiça, ganhou portas abertas no Senado o projeto de lei que abre o país para cassinos, bingos, jogos de azar em geral, inclusive jogo do bicho. É um projeto de 1991, com muito lobby e, no entanto, como vocês veem, andou devagar, né? Já tem mais de 30 anos. Eu lembro aqui, nos anos 90, tinha lobista aqui de Las Vegas trabalhando para isso. Aliás, o senador Girão, que é um adversário de jogos de azar, ele lembra que vai ser capital estrangeiro, que não vai criar emprego, como se diz, e que vai criar, sim, desgraças na família, né? As famosas desgraças do jogo. Jogo tudo fora no jogo. Eu costumo dizer que eu que nunca joguei na minha vida, eu digo, eu sempre apostei em mim. E aí ganha sempre, né? Você aposta. Em primeiro lugar, economiza o dinheiro da aposta, né? Em segundo lugar, apostando em si, a pessoa se prepara para o amanhã, né? Quem defendeu foi o próprio relator, o senador Irajá, de Tocantins. É filho da ex-senadora Cátia Abreu. É um jovem de 41 anos e ele diz que vai atrair 44 bilhões de investimento, vai criar 700 mil empregos, vai dobrar o número de turistas no Brasil e que será criada uma política nacional para prevenir e tratar o vício em jogos. 41 anos, ele tá muito ingênuo. Meu Deus, muito. Poupe-nos, senador. Se o Brasil pudesse criar uma política que trate o vício em jogo, já teria criado uma política para tratar do vício em álcool, do vício em tóxicos, em drogas, né? Já teria uma política para tratar do vício no fumo, né? Senador, poupe-nos, por favor. Respeite os nossos neurônios. Eu fiz as contas aqui, a previsão de cassinos, 43 cassinos no Brasil. Um em cada estado, São Paulo 3, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e um outro estado 2, né? E 10 no máximo em navios por aí. Pode ser no Amazonas, no Rio Amazonas, no Rio São Francisco ou na costa brasileira. Jogo do bicho, bingos e cassinos. Jogo de azar, que está proibido na lei de contravenções penais. Está lá a definição. Jogo de azar é todo aquele cujo resultado dependa da sorte. Porque, se vocês derem uma olhada aí na língua portuguesa, azar e sorte são sinônimos. Ambos são obras do acaso. Bom, o ministro do Supremo, Toffoli, anulou as provas contra o marqueteiro João Santana e sua mulher Mônica Moura. Tinham sido condenados. Umas questões com as provas da Odebrecht, mas está valendo a anulação. E aí ele diz que agora é o juiz federal do Distrito Federal que decide se arquiva o processo do condenado. Arquiva e aí ele é descondenado. Mais um assunto para o Financial Times, está fazendo uma série. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, depôs na Comissão de Agricultura e continua defendendo a importação do arroz, que ele diz que é para evitar a especulação. O Rio Grande do Sul deve estar gostando muito dessa insistência do ministro Carlos Fávaro, que demitiu um gaúcho, o Neri Geller. Como bode expiatório desse último leilão, ele está defendendo um novo leilão. A propósito, olhem só o que diz um grande apoiador de Lula, foi o que mais contribuiu para a campanha de Lula, o dono da Cosan, Rubens Ometo, que trabalha muito com o agro, disse que o Planalto está aumentando furiosamente a receita para gastar mais, para meter a mão querendo taxar tudo. Desse jeito não dá. Pois é, agora eu fico pensando como ele decidiu apoiar. É impossível, porque ele sabe tudo que nós sabemos, né? Fica difícil de entender. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, a
anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Ouro Peças, preços baixos de verdade. Produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h58, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Já no próximo bloco, inscrições para o concurso da Justiça Eleitoral terminam no dia 18 de julho. Cartão de crédito terá mudanças a partir de 1º de julho. PCE encontra problemas em reformas e escolas estaduais. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 20 de junho, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, as inscrições para o concurso unificado da Justiça Eleitoral seguem até o dia 18 de julho, às 18 horas, no horário oficial de Brasília. Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral e 26 tribunais regionais eleitorais irão oferecer 412 vagas para as carreiras de analista e técnicos judiciários, ambos de nível superior de ensino, em diversas especialidades, para o preenchimento de cargos efetivos dos quadros de pessoal da Justiça Eleitoral, além da formação de um cadastro de reserva. O cargo com a maior oferta no número de vagas é o de técnico judiciário, área administrativa, que contabiliza 208 vagas. A remuneração mensal para analista judiciário é de R$ 13.994,78 e para o técnico judiciário de R$ 8.529,65, exceto para o cargo de técnico judiciário na especialidade de agente da Polícia Judicial, que é de R$ 9.773,56. A jornada de trabalho será de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo de admissão. E as novas regras para os cartões de crédito entram em vigor no dia 1º de julho. Entre elas está a portabilidade do crédito rotativo, que permite transferir dívidas das faturas às principais responsáveis pelo superendividamento das famílias para um banco que ofereça melhores condições. A medida foi regulamentada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional no final do ano passado, com a resolução sobre o limite de juros para o crédito rotativo e a fatura parcelada em 100% do valor da dívida, que entrou em vigor no começo deste ano. O direito à portabilidade do saldo devedor da fatura do cartão de crédito também será válido para o pagamento pós-pago, modalidades nas quais os recursos são depositados para débitos já assumidos e para outras dívidas relacionadas, até mesmo aquelas já parceladas. Isso significa que o consumidor poderá passar a sua dívida de um banco para o outro, que oferece melhores condições para o pagamento, desde que seja uma instituição autorizada pelo Banco Central. 7:09. Novo ensino médio avança no Senado e será votado agora no plenário. Vamos saber dos detalhes com o Yuri Hudson. A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei proposto pelo governo que estabelece a reforma do ensino médio no país. A relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil, fechou um acordo com o Palácio do Planalto e manteve a carga horária mínima total da chamada formação geral básica, que inclui matérias como português e matemática em 2.400 horas. Originalmente, ela havia estabelecido 2.200 horas para disciplinas básicas e outras 800 horas para itinerário formativo. Esse montante foi reduzido para 600 horas. A reforma prevê uma carga horária de 3.000 horas no ensino médio, 1.000 horas anuais, que chegarão a 1.400 horas a partir de 2024. De acordo com a senadora, a proposta finalizada na Comissão de Educação ainda pode ser
aperfeiçoada antes de ser analisada pelo plenário do Senado. Todo o nosso trabalho, o sentido são os estudantes. Então não é um documento findado, acabado, e muito menos o que reflete individualmente nenhum de nós. Mas o esforço de mudança, de garantia do direito, né? Do direito de aprender, do direito à educação, que todos nós acreditamos. O projeto proposto pelo governo Lula muda alguns pontos da reforma do ensino médio que foi aprovada em 2017 na gestão de Michel Temer. Essa reforma aprovada recebeu tantas críticas que não chegou a ser aplicada em 2022. O projeto foi suspenso para uma reavaliação e então o governo Lula propôs uma nova reforma. Para o senador Flávio Arnes, a discussão é a melhor opção para reavaliar e chegar a um consenso quanto ao modelo de ensino. É importante de se dizer que houve um movimento grande no Brasil em relação à revogação do ensino médio. O objetivo é termos um ensino médio que atenda às necessidades, e isso foi fruto dessa ampla discussão com todos os setores da sociedade. Como o projeto foi alterado pelos senadores, a reforma deve retornar para uma nova análise na Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. E um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o TCE, no programa Reformar Goiás, da Secretaria de Estado da Educação para manutenção, reforma e pequenos reparos das escolas estaduais, resultou em uma série de recomendações para a prevenção de improbidades detectadas pela equipe de fiscalização. As medidas propostas estão contidas no Acórdão 1875/24, relatado pelo conselheiro Kennedy Trindade. Dentre as recomendações está o aprimoramento no controle sobre as contratações de serviços de engenharia realizados por meio do Reformar Goiás. O TCE goiano quer que a SEDUC evite a descaracterização do programa, a contratação irregular nas situações que demandem projetos e especificações técnicas por profissionais habilitados e a ocorrência de dispensas sucessivas por objetos da mesma natureza, cujos valores somados ultrapassam o limite máximo permitido pelo exercício. O relator determinou à Secretaria de Controle Externo do TCE que acompanhe e avalie a evolução do Reformar Goiás, tendo em vista as inovações planejadas para as próximas edições do programa por parte da SEDUC. E no mês de abril, Goiás alcançou o primeiro lugar no Índice de Atividade Econômica medido pelo Banco Central, na variação acumulada em 12 meses. O crescimento do estado foi de 6% contra 1,8% do Brasil, conforme a apuração de dados realizados pelo Instituto Mauro Borges. Goiás também registrou o seu maior nível de produção para o mês de abril em toda a série histórica. O quadrimestre janeiro-abril deste ano apresentou o maior nível médio de atividade para a série em Goiás. Na variação acumulada no ano, o aumento registrado no estado foi de 2,5%, enquanto que na variação mensal interanual, na comparação entre abril de 2024 com o mesmo mês de 2023, o aumento foi de 2,4%. E o Sindicato dos Empregados em Postos e Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo no estado de Goiás anunciou greve que promete fechar os postos de combustíveis em Goiânia na próxima sexta-feira. A paralisação terá início às 9 da manhã com uma concentração na sede do sindicato. A decisão pela greve surgiu após o patronal se recusar a assinar a convenção coletiva de trabalho na database da categoria. De acordo com o Sinospetro, aconteceram 3 reuniões entre os sindicatos, onde o Sindiposto fez uma proposta verbal e logo depois voltou atrás e não fez nenhuma proposta oficial. A greve programada para esta sexta-feira pode causar grandes impactos no abastecimento de combustíveis do estado e o Sinospetro espera que essa mobilização contribua para que o Sindiposto negocie e resolva as pendências com os seus trabalhadores. 7h15, governo de Goiás promove 877 bombeiros militares.
repórter Marcelo Tavares é quem traz a matéria. O governador Ronaldo Caiado anunciou a promoção de 877 oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Ao todo, serão promovidos 787 praças, além de 70 oficiais e 20 alunos do curso de habilitação de oficiais de administração. Essa é a maior promoção da história do Corpo de Bombeiros de Goiás. O governador Ronaldo Caiado parabenizou os bombeiros militares pela ascensão na carreira e reconheceu a dedicação, empenho e árduo trabalho realizado em suas funções. Isso, minha gente, é reflexo do trabalho árduo de cada um de vocês e também de um governo que sabe reconhecer o valor do Corpo de Bombeiros. Inclusive, todos os promovidos sabem que já estão autorizados por mim a utilizar as luvas e os distintivos correspondentes aos novos postos e graduações. Parabéns a todos os promovidos, grande abraço e vamos continuar trabalhando cada vez mais em prol do nosso querido povo goiano. Em abril de 2024, o governador Ronaldo Caiado anunciou a redução do prazo para a promoção de soldados do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado de Goiás. Com isso, houve a queda de 5 para 4 anos do interstício na graduação de soldado para cabo, medida que beneficia 1.704 militares, sendo 1.500 da Polícia Militar e 204 do Corpo de Bombeiros. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7:16. Acabou a série invicta de 12 jogos do técnico Luiz Ubeldia no São Paulo. No Morumbis, a equipe foi surpreendida pelo Cuiabá, que bateu os donos da casa por 1-0, gol de Eliel no segundo tempo. O resultado dessa quarta-feira deixa o Dourado mais longe da zona do rebaixamento e afasta o São Paulo da briga pela liderança do Brasileirão. Com mais 3 pontos, o Cuiabá chegou aos 10 e à 13ª posição. A 3 pontos da zona da degola. O São Paulo permanece com 15 pontos na 6ª colocação, agora a 5 pontos do Botafogo, que lidera o campeonato. E depois de 4 derrotas seguidas, o Santos voltou a vencer no Brasileirão da Série B nesta quarta-feira. O Peixe bateu o Goiás por 2-0 na Vila Belmiro, em jogo válido pela 11ª rodada do torneio nacional. O confronto começou a ser decidido após uma falha do goleiro Tadeu, que errou na saída e jogou contra o próprio gol. Minutos depois, o William Bigode conseguiu boa arrancada e fechou o placar, que recolocou o Peixe no grupo de acesso e tirou o Esmeraldino do G4. O Santos, como dissemos, voltou ao G4 com a vitória nesta quarta, agora com 18 pontos. O Goiás também continua com 18, mas caiu para a 6ª colocação. As equipes ainda podem mudar de posição na sequência da rodada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o governo não desistiu da compra pública de arroz importado e beneficiado após anular o primeiro leilão de compra de 263 mil toneladas realizadas no início do mês. Estamos estruturando um novo edital moderno juntamente com a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, para buscar as correções e que possamos saber quem está habilitado a participar. Foi o que disse o ministro durante uma audiência na Comissão da Agricultura, na Câmara dos Deputados, sobre a importação do arroz por parte do governo federal. A audiência se estendeu por mais de 3 horas. E o Porto de Santos continua a sua trajetória de crescimento, registrando novos recordes na movimentação de cargas. Em maio, o Porto atingiu a marca de 15,8 milhões de toneladas, superando em 4,9% o volume registrado no mesmo período do ano passado. Esse desempenho elevou o movimento acumulado do ano para 72,8 milhões de toneladas, representando um aumento de 11,5% em relação ao ano anterior. A liderança no crescimento ficou por conta das cargas do agronegócio, com destaque para o açúcar, que somou 2,2 milhões de toneladas no mês, um aumento de 18,7%. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. A decisão foi unânime, ou seja, todos os diretores do Copom e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
votaram para manter a Selic no atual patamar. Isso também significa que todos os diretores indicados pelo presidente Lula votaram de forma diferente do que pensa o presidente, que nos últimos dias subiu o tom contra o Banco Central e defendeu o corte nos juros. Isso representa o fim de um ciclo de cortes na taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto do ano passado. Nesse período foram 7 quedas seguidas. A Selic estava em 13,75% ao ano no começo do ciclo. PL e PT serão os partidos com mais recursos do fundo eleitoral este ano. Quem traz os detalhes é Milena Abreu. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral ou Fundão, terá 4 bilhões e 900 milhões de reais este ano. O Fundo Eleitoral é uma reserva de dinheiro público que tem como função financiar as campanhas eleitorais. Este ano, a cifra será repassada para as campanhas dos candidatos, que disputarão em outubro as eleições municipais. Pela lei, os recursos são distribuídos entre os partidos, considerando a representatividade na Câmara e no Senado. Quanto maior as bancadas, maior a fatia do bolo. E seguindo os critérios, PL e PT são as siglas que contarão com os maiores valores este ano, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, órgão responsável pela organização do pleito. O PL terá 886 milhões e 800 mil reais para dividir entre seus candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Já o PT receberá 619 milhões e 800 mil. Juntos, portanto, eles ficarão com 30% do valor total do fundão. Na sequência, fechando a lista dos 5 partidos com as maiores verbas, aparecem o União, com 536 milhões e meio de reais, o PSD, que receberá 420 milhões e 900 mil, e o PP, com 417 milhões e 200 mil reais. O menor quinhão é de pouco mais de 3 milhões e 400 mil, valor que será repassado a 9 das 29 siglas que recebem a verba este ano, entre elas o PCB, o PCO e o PSTU. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. 7h22, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, FIES e estudantes podem se candidatar a vagas remanescentes a partir do dia 27 de junho. PEC das drogas, aprovação na CCJ aumenta impasse entre o STF e o Congresso Nacional. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h34, de volta com o Jornal Verde Vale, aqui pela Verde Vale FM, neste 20 de junho do ano de 2024, uma quinta-feira. Olha, os estudantes interessados em aderir ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES têm uma nova chance de conseguir ingressar no programa. Na última quarta-feira, o Ministério da Educação publicou o edital número 19 com regras para o processo de oferta e ocupação de vagas remanescentes referentes ao primeiro semestre deste ano. As inscrições vão de 27 de junho até 1º de julho. A oportunidade de ocupar as vagas remanescentes do FIES é destinada exclusivamente aos estudantes que estão matriculados no curso, turno e local de oferta para os quais se inscreveram. Os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal terão prioridade na classificação para ocupação das vagas remanescentes. Nesses casos, o edital também permite solicitar a contratação de financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições. O coordenador do Colégio Militar em Brasília e mestre em História Social pela UNB, Isaac Marra, avaliou que o FIES potencializa as oportunidades de ingresso no ensino superior do país. E a aprovação da proposta de emenda à Constituição 45/23, que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga, aumenta o impasse entre o STF e o Congresso Nacional.
Na opinião do advogado Carlos Eduardo, é mais uma tentativa do Congresso de mostrar ao Poder Judiciário que não cabe à Justiça definir as diretrizes de quantidade para distinguir o usuário do traficante. Aprovado por 47 votos a 17 na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, o texto, que também já tinha sido aprovado pelo Senado, precisa agora passar por uma comissão especial e depois pelo plenário em 2 turnos de votação. Para a advogada, professora universitária e membro da Associação Nacional de Advocacia Criminal, Queroline Barbosa, essa decisão nada mais é do que uma reação legislativa a uma decisão do STF. O debate sobre o tema no Congresso Nacional ocorre ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal tenta decidir sobre a inconstitucionalidade de enquadrar como crime unicamente o porte de maconha para o uso pessoal. Segundo ainda o advogado especialista em direito criminal, Daniel Biaschi, muita coisa pode mudar. Sancionada a lei que cria um plano de combate à violência doméstica. A boa notícia, quem nos traz é Fabíola Altra. O plano de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher se torna lei. A nova legislação, sancionada esta semana pelo presidente Lula, cria um programa de metas integrado com ações de enfrentamento a esse crime entre União, estados e municípios. O texto estabelece que o plano terá validade de 10 anos e deverá ser atualizado a cada 2 anos. Além desse plano, a lei prevê a criação da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Elas vão ser compostas por órgãos públicos de segurança, saúde, assistência social, de direitos humanos, educação e por organizações da sociedade civil. Para garantir a atenção humanizada às vítimas, estão previstos a expansão das delegacias especializadas, ampliação dos horários de atendimento dos institutos médico-legais para a realização do exame de corpo de delito e o monitoramento do agressor, por exemplo. Da Rádio 2, Fabíola Altra. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h38 e a Polícia Civil realizou nesta quarta-feira uma operação em Goiás contra um grupo criminoso suspeito de causar prejuízo milionário ao praticar estelionato contra a administração pública. Na segunda fase da Operação Alvará Criminoso, são cumpridos 33 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão em Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Anicuns, nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Tocantins, Maranhão e Pará. De acordo com a polícia, o grupo criminoso teria causado um prejuízo de 31.800.000 reais ao praticar estelionato contra a administração pública, envolvendo o levantamento de alvarás de pagamentos judiciais fraudulentos. E a edição 2024 do Atlas da Violência, publicado na terça-feira, trouxe à tona uma nova dinâmica na criminalidade de Goiás, isso de acordo com o documento. Parcela significativa dos homicídios no território goiano são atribuídos a traficantes ligados à facção Amigos do Estado. Originária de Goiás, a facção Amigos do Estado emergiu como uma força poderosa e influente no submundo do crime. Supostamente aliada ao primeiro comando da capital PCC, os ADs são inimigos declarados do Comando Vermelho. A rivalidade tem alimentado uma onda de violência, com execuções e confrontos pelo controle de territórios estratégicos para o tráfico de drogas, é o que aponta o relatório. O Atlas Violência 2024 revela que uma parcela significativa dos homicídios em Goiás pode ser atribuída às atividades dos traficantes pertencentes aos Amigos do Estado. A facção, como dissemos, tem sido responsável por fornecer drogas ao Comboio do Cão, um grupo criminoso originário do Distrito Federal, e juntos movimentaram mais de R$1 bilhão por meio do tráfico de drogas e assaltos. Escolas do Futuro oferecem vagas em cursos gratuitos. A matéria é de Leandra Matos. As Escolas do Futuro de Goiás, unidades da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação,
abriram editais oferecendo 892 vagas em diversos cursos de qualificação e capacitação da educação profissional e tecnológica. As vagas são distribuídas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Mineiros, Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. As oportunidades incluem áreas desde matemática básica até pilotagem de drone, passando por marketing digital, mídias sociais, programação de computadores e planejamento e criação de novos negócios. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site efg.org.br/editais. Os candidatos serão avaliados e selecionados por ordem de inscrição, conforme o sistema de fluxo contínuo descrito nos editais. A convocação dos aprovados será realizada por e-mail ou telefone, informados no momento da inscrição. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h42. Melhor nos dois tempos, o Juventude venceu merecidamente o Vasco nesta quarta-feira no estádio Alfredo Jaconi. O triunfo por 2-0 foi construído com um belo gol de Lucas Barbosa e um contra do goleiro Léo Jardim, que deu azar após a cobrança de Jean Carlos. Com a vitória, o Juventude chegou a 13 pontos do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que os gaúchos têm uma partida a menos. Com um ponto somado nos últimos 4 jogos, o Vasco pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. E nessa quarta-feira, a seleção brasileira feminina de vôlei conheceu seus primeiros adversários na Olimpíada Paris 2024. Sob o comando do técnico José Roberto Guimarães, o Brasil vai enfrentar o Japão, a Polônia e o Quênia no grupo B. A competição acontecerá de 27 de julho a 10 de agosto no South Paris Arena, na capital francesa. O Brasil foi um dos 3 cabeças de chave do sorteio, junto com Itália e França, país sede dos Jogos Olímpicos. A definição dos grupos ocorreu em Bangkok, na Tailândia, onde será disputada a fase final da Liga das Nações. E o Fortaleza voltou a vencer na Série A. O Leão levou a melhor diante da torcida tricolor na Arena Castelão, em cima do Grêmio, por 1-0. Lutero balançou as redes de pênalti, garantiu a vitória e afundou o Imortal na zona do rebaixamento. Apesar de morno, o jogador contou com chuva, expulsão, pênalti e quase pênalti. Com a vitória, o Fortaleza agora soma 13 pontos. É o 11º na tabela. Já o Grêmio cai para a 19ª posição com 6 pontos. A 10ª rodada termina hoje. O Grêmio tem 2 jogos a menos. O Fortaleza tem 1. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo voltou a registrar alguns negócios acima das referências médias nesta quarta-feira. É muito importante pontuar que a atual movimentação do câmbio gera otimismo entre os pecuaristas, com o real voltando a flertar na linha dos R$5,50. É o que disse o analista de Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. No mercado físico, o movimento de alta não aconteceu na mesma intensidade que no mercado futuro. De qualquer forma, já são evidenciadas negociações acima da referência média, a começar por São Paulo. De acordo com Iglesias, a posição ainda confortável das escalas de abate é um importante limitador para as altas mais agressivas da arroba do boi gordo durante a segunda quinzena de junho. Vamos então ao preço da arroba no fechamento do mercado nesta quarta-feira. Em São Paulo, R$219,97. Aqui em Goiás, R$203,33. Em Minas Gerais, R$206,59. Em Mato Grosso do Sul, R$213,43. E no Mato Grosso, R$206,81. 7h45, IBGE, safra estimada para 2024 é de 296,8 milhões de toneladas, uma queda de 5,9%. Quem vai trazer detalhes desses novos números do IBGE
é Natália Ramos. Em maio, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2024 deve alcançar mais de 296 milhões de toneladas, 5,9% menor que a obtida em 2023. Esse resultado mostra que houve uma redução de cerca de 18 milhões de toneladas. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agropecuária, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em maio, a área destinada a colheita registrou um aumento de 0,6% em comparação com a área colhida em 2023. Em relação a abril, houve um aumento de 0,6%. O gerente de agricultura do levantamento de maio, Carlos Alfredo Guedes, aponta que o Brasil foi atingido por muitos problemas climáticos em maio, como a falta de chuvas na região centro-oeste, além de temperaturas altas. Encurtaram o ciclo de algumas lavouras e consequentemente diminuíram a produtividade dessas lavouras. Alguns produtores tiveram que fazer replantio para a cultura da soja, por exemplo. Outros acabaram optando por aumentar as áreas de algodão. Inclusive, a gente está batendo recorde na produção de algodão esse ano. Nossa estimativa é de 8,5 milhões de toneladas de algodão, um crescimento aí de quase 10% em relação ao ano passado, que também foi recorde. Guedes explica que, devido aos problemas climáticos, a safra de milho deve ser menor este ano, com uma estimativa de cerca de 114 milhões de toneladas. Também houve uma redução da área plantada, pois o preço do milho não estava muito atrativo para o produtor. O gerente de agricultura também aponta que, apesar dos eventos climáticos que ocorreram no Rio Grande do Sul, parte das lavouras já estavam colhidas. A gente teve um pequeno decréscimo de 1,6% na produção do Rio Grande do Sul esse ano, né, nesse mês, que é o maior estado produtor de arroz, mas que foi compensado por um aumento de produção em outros estados, como por exemplo em Minas Gerais, onde se está cultivando o arroz irrigado aí com pivô central, compensou um pouco essa queda no Rio Grande do Sul. Segundo o levantamento, a estimativa de produção de cereais, leguminosas e oleaginosas registrou variação anual positiva em duas regiões, Sul e Norte. Mato Grosso mantém a liderança como o maior produtor nacional de grãos, seguido pelo Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Em conjunto, esses estados representam 79,1% da produção total. Reportagem Natália Guimarães.